Olá, tudo bem? Seguinte, meu nome é Thiago e eu moro em Brasília e pensando nessa questão do quão importante é a inclusão, é a acessibilidade, sobretudo estando na capital federal, eu me despertou o quão necessário era que eu fosse o agente é, é, que encabeçasse essa causa, sabe? Fizesse por mim, por outras pessoas que estão passando pelas mesmas necessidades, têm os mesmos direitos, têm as mesmas vontades, e que a gente visibilizasse uma causa que muitas vezes parece inexistente. E ela não pode ser inexistente porque são muitos números. Então, não dá para aceitar que somos minorias e fica por isso mesmo. Então, nesse sentido, eu criei o meu Instagram, que é o ht.inclusão, que nada mais é do que uma brincadeira com as minhas iniciais, o meu lema, que é hora de tratar de inclusão. Então, isso, para mim, foi o ponto de partida para outras questões, outros questionamentos, proporcionar para as pessoas um momento de reflexão e de mudança de discurso, de atitude. E aí veio o meu blog logo em seguida, que, obviamente, eu também usei um trocadilho. Eu, como cadeirante e jornalista, eu pensei, nada melhor do que observações cadeirísticas. Uma junção do jornalísticas de uma cadeira por um cadeirante. Então, nesse sentido, eu pensei, por que não? A gente espera muito que autoridades façam, mas a gente também pode começar, né? Sim, e a gente pensando, né, em acessibilidade, inclusão, eu queria Não estou saber te para gente... ouvindo. Não? Totalmente sem som. Pera. Você está me ouvindo, Flávio? Deixa eu só ver se o problema é no meu áudio, mas Tá ouvindo? não estou te ouvindo. Ai, meu Deus. O Flávio tá me ouvindo. Engraçado, não estou te ouvindo. Será que você... Será que eu não estou mutado pelo Henry? Ó, tá melhorando, tá voltando. E aí, vê se tá voltando. Achei que estivesse voltando, mas não estou te ouvindo. Ah. Ô, Flávio, você tá ouvindo ele e eu? Tá. Mas é porque eu queria direcionar uma pergunta pro Henry, só que se ele não ouve, fica um pouco difícil. Ela, Será que ele tá vendo? o áudio quer voltar, mas está cortando, está picotando. Tá, Flávio, pergunta para ele. Eu, na verdade, vou falar sobre a questão da acessibilidade, sobre a inclusão. A gente tem algumas barreiras ainda, né? Na verdade, muitas barreiras para pessoas com deficiência na nossa sociedade. E eu queria saber dele, Flávio, qual é a barreira que ele enfrenta para poder falar sobre o assunto que ele tem proposto. Estou vendo perfeitamente. Agora eu ouvi, de fato, não está rolando. Então, com relação à maneira que eu enfrento o assunto, ser claro, objetivo e o mais didático possível e mostrando que, de fato, é importante. É uma causa que mais do que nunca, ela
implica num direito básico de qualquer ser humano, que é acessar os espaços. Então, como eu vou conseguir qualquer oportunidade se eu não posso chegar até eles? Gostaria de saber agora a respeito dessa interseccionalidade, né? Porque existem pessoas LGBTs que têm seus atravessamentos, né? A gente não tem uma experiência única. E eu queria entender do Henry qual é a maior dificuldade que ele enfrenta enquanto uma pessoa LGBT e cadeirante. Quais são as especificidades, né? Que ele tem enquanto uma pessoa cadeirante e LGBT. Só para poder entender um pouco desse contexto de vida do Henry. Então, uma das razões para eu ter criado essa rede de conteúdo mesmo, onde eu pudesse falar com muita clareza e muita sinceridade sobre esse tema, é justamente por essa questão. Nós não somos um ser só. Nós somos múltiplos. Então, enquanto múltiplos, a gente pode ser LGBT e pessoa com deficiência, pode ser ter questões enquanto mulher LGBT. Então, assim, querendo ou não, tudo isso nos forma. Então, no meu caso, eu pensei da seguinte maneira: como eu, enquanto pessoa com deficiência, deveria prevaler, deveria estabelecer minha permanência minha aceitação, minha permanência meu pertencimento na sociedade, acima de tudo, por eu ter características que compõem o ser humano que eu sou. Eu não sou só LGBT ou pessoa com deficiência. Eu sou muito mais do que isso. Então, isso não me define, não deveria me tirar oportunidades. E é nesse sentido que eu vou vivendo as minhas experiências, como foi dito, são únicas, mas mostrando que as dificuldades elas existem, eu vou enfrentá-las, por mais difíceis que elas sejam, e por mais difícil que seja não ver resultados com a necessidade que a gente precisa que eles aconteçam, mas se eu recuo, eu permito que me excluam. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa que busca sempre estar nos lugares, estar presente. Porque se não for assim, se a gente não mostra que está ali querendo um espaço que é nosso de direito, não é um favor. Porque esses dias eu vi uma frase e uso agora para a vida. Inclusão não é favor. Inclusão, ele é um direito, porque as pessoas acham que o pior entre aspas, mas querendo ou não, é desconfortável em alguns momentos você ter que ser grato por uma situação que fizeram que é obrigação deles. Então, assim, às vezes a pessoa olha para mim e fala: olha, fiz a sua rampa. Como se eu precisasse agradecer por uma coisa que é norma básica. Mas aí a boa educação me diz: vou agradecer para perceberem o meu reconhecimento de que foi feito o que deveria ser feito, mas ao mesmo tempo eu não vou também ficar bajulando uma pessoa que está fazendo o mínimo. Então, é nesse sentido que eu busco a minha relação com a inclusão e com meu pertencimento aos espaços, enquanto esses dois grupos os quais eu pertenço, né? Você consegue me ouvir, Henry? Eu ainda não.
Ó, tá voltando bem mais forte agora. Tá. Se você não estiver ouvindo, o Flávio vai transcrever para você o que eu estou dizendo. Tá, eu acho que agora vai rolar. Tá ouvindo? Tô. Ótimo. Então, sobre esses avanços. Você tem feito esse trabalho, na verdade existem hoje na internet muitas pessoas, PCDs, fazendo esse trabalho de mostrar a importância da inclusão e da acessibilidade. Você já tem visto frutos desse trabalho que vocês estão fazendo, né, para que a gente entenda as especificidades, as necessidades de vocês? Olha, eu recebo alguns feedbacks, alguns retornos dos meus seguidores, principalmente no Instagram, dizendo que eu sou inspirador, que as pessoas, que esse conteúdo é necessário e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, o que eu acho ótimo isso, de forma alguma eu acho ruim esse retorno, porque é de fato o que a gente precisa, né? Um apoio mínimo dos que estão nos seguindo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que eu estou falando para muitas pessoas de fato? Ou as pessoas só estão ali curtindo minha publicação no automático, aparecendo no feed delas, elas vão lá e curtem e nem leem a legenda ou não assistem ao vídeo, porque eu busco sempre mudar a forma de comunicar a minha mensagem. Às vezes é um texto com uma foto, às vezes é um vídeo no IGTV, às vezes é um vídeo curtinho no próprio feed, para uma variada nessa forma de comunicação, para se caso a pessoa não goste dos vídeos longos, vai ter a opção mais curtinha, que também tem uma riqueza no conteúdo, uma importância naquele conteúdo. Então, nesse sentido, eu acho que o resultado está acontecendo aos poucos, bem pouco, porque a tendência de quem precisa muito de uma questão como essa, urgente de ser transformada, tem dificuldade de reconhecer os pequenos movimentos que acontecem, né? Parece que falta muito ainda, mas não dá para recuar, como eu falei anteriormente, não dá para desistir, não nem passa perto de ser a minha intenção, porque, de fato, alguém precisa repassar esse meu conteúdo até chegar em uma pessoa que, de fato, vai transformar, né? Porque, como eu tenho dito ultimamente, eu tenho dito muitas coisas repetidas vezes, porque são coisas que eu acredito muito, muito fortemente. Como, por exemplo, eu não vejo como não vejo sentido em quem fala assim, quem não percebe a sua necessidade é porque não passa por isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não quero desejar que ninguém passe por isso, para que elas me entendam. Então, assim, perceber que tem gente que não passa por nada do tipo e só por me conhecer já começa a perceber, a ter a sensibilidade de entender, de pelo menos tentar entender o meu lado, é muito importante, porque a vida ganha um novo sentido, a esperança ela começa a surgir com mais força, mas a gente sabe que o caminho é longo. Estou eu nas minhas rodinhas percorrendo esse caminho, porque não dá para simplesmente ficar estagnado, mas ao mesmo tempo também não dá para aceitar pouco, né? Eu quero mais, eu preciso mais. Realmente precisa. E uma coisa que veio, que eu estava pensando enquanto você falava, é que nós que somos Não pessoas... estou ouvindo novamente. Tá ouvindo, Flávio? O Flávio vai transcrever. Eu estava pensando aqui que pessoas LGBTs e cristãs já têm esse conflito, né, da sua existência enquanto uma pessoa LGBT, e com todo esse discurso fundamentalista e odioso que a gente ouve. Eu quero entender se você, enquanto pessoa LGBT e PCD,
achou em algum momento que você tivesse muitas questões, né, relacionadas a Deus, assim, como se você tivesse sido castigado em duas áreas da sua vida? Então, como eu tive uma criação no espiritismo e segui essa filosofia, essa doutrina por algum tempo na minha vida, me trouxe um entendimento muito positivo sobre essas questões. A questão LGBT nem tanto, porque eu fui parar para me perceber nessa condição muito tarde. Não sei se é porque eu não achava isso importante de se analisar, ou se eu fui deixando passar batido, deixando a vida... Porque é aquela coisa, ser uma pessoa com deficiência já demanda tanta coisa, tantas questões, tantos poréns, e eu pensei, eu imagino que na época eu não parava para pensar nessa questão, porque não era a prioridade naquele momento. Tal, óbvio que eu me anulei por muito tempo. Eu sei os problemas que isso pode ter me proporcionado, né? Mas eu não sou de remoer o passado. Então, se aquilo ali poderia ter sido diferente, não foi. Então, eu percebo que com essa minha criação no Espiritismo, eu entendi muito mais como como um resgate, sabe? Eu acho que quem eu sou é algo que fez tem um propósito, ser como eu sou. Então, eu não fico pensando o que eu fiz para merecer, ou por que é errado ser assim ou assado. Não. É, por completo, a minha pessoa por inteiro, ela é diferente, como é diferente de você, e assim é. Não tem um porquê eu ficar questionando o que Deus fez. Será que Deus me castigou? Não. Acaba que... Então, como prefiro pensar que foi um resgate de alguma coisa, é aquela coisa. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu acho que eu precisava ser assim para aprender alguma coisa. Para ser uma pessoa melhor, faz parte do meu processo evolutivo ter as condições com as quais eu vim para essa vida. E isso me torna uma pessoa mais compreensiva, mais, sabe, mais tranquila de viver, porque eu não me sinto uma pessoa sem sorte por ser assim. Eu sei que os desafios são enormes, mas eu os que eu acho, os que eu também eu não sou uma fortaleza em pessoa, né? Então, os que eu vejo como fáceis ou possíveis de se enfrentar, eu enfrento, mas eu não me cobro de ser uma pessoa assim ou não. Eu eu vivo a minha vida de acordo com o que eu acredito. Se é diferente do que o outro vislumbra como o padrão, eu prefiro não me deixar interferir com esse tipo de coisa, porque sou eu que estou vivendo aquela trajetória, sou eu que estou traçando esse caminho. Então, eu não posso seguir uma cartilha, uma fórmula mágica, ela não existe. Então, à medida que eu vou me sentindo preparado para encarar todas as questões que fazem parte de mim, eu as encaro. Não digo que eu sei, que eu consigo entender tudo até o presente momento, mas tempo a gente tem enquanto houver vida. Então, não tem por que a gente ficar
se cobrando que está na hora disso ou está na hora daquilo. Não tem hora. Eu acho que a gente tem que seguir o que a gente sente e ser o máximo, deixar aflorar o máximo da nossa essência, sem que os outros digam como a gente deve agir ou fazer ou ser, né? Você consegue me ouvir agora? Tá levemente cortando, mas eu ouvi alguma coisa. De todo modo, se você não ouviu, o Flávio vai transcrever. Flávio, inclusive, muito obrigado pela força. Henry, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco do que você tem construído com o seu blog. O que a gente encontra no seu blog? Para Olha, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Ele está bem no iniciozinho, porque como esse é o mês do Setembro Verde, que eu mesmo descobri há pouco tempo, que o verde representava a inclusão. Então, como eu criei ele há pouco tempo, eu estava fazendo uma postagem por semana. Mas eu pensei, setembro vem aí, eu vou encher de conteúdo. Mas, de repente, começaram a surgir alguns convites como esse, e eu falei, calma, vamos aguardar todos esses convites renderem frutos, que no caso serão os resultados desses nossos momentos aqui de bate-papo e tudo mais. E aí sim eu vou ter muito mais coisas para alimentar o meu blog. Não que não tenha, porque produzir conteúdo é algo que a gente vai criando hábitos, né? Então, assim, assunto tem de sobra. Mas eu procurei pensar, nas primeiras postagens, eu procurei falar sobre justamente Sim. isso. Até me surpreendi comigo mesmo, assim, com a coincidência das coisas. O meu primeiro post foi: qual a cor da sua dor? Porque com relação às cores, a gente percebe o quão isso é um sentido figurado, porque assim, cor não basta a gente se apegar ao setembro amarelo, ao setembro verde, e os outros meses ficar inerte, como se essas questões não existissem. Então, o que eu penso nesse sentido é isso. O setembro verde ele vem para despertar para a necessidade de um diálogo constante sobre esse assunto, para que aí daí gerem as atitudes. Então, é nesse sentido que eu busco planejar meus conteúdos para o blog, que é botando coisas atuais, reflexões atuais. Eu estou também pensando, às quintas-feiras, criar um TBT no sentido de resgatar memórias da minha vida, onde eu tive alguma dificuldade ou alguma conquista, por que não? E para que as pessoas entendam aquilo ali como algo importante de se analisar, desde as minhas conquistas, é algo a se comemorar, mas também as minhas dificuldades elas devem ser entendidas como algo preocupante que pode ser solucionado, porque as pessoas têm essa tendência a achar que a inclusão é muito difícil de se proporcionar, de se promover. É muito caro construir um prédio adaptado, mas existem as normas que muitos profissionais insistem em dizer que nenhuma obra sai do papel sem cumprir as normas da BNT, mas eu vejo vários. Como eles são aprovados, eu não sei. Então, a minha percepção é no dia a dia. Então, não tem como contestar esse tipo de percepção. Né? Então, é nesse sentido que eu busco construir esse meu blog, assim, nesse início, com coisas reflexivas, com memórias importantes, sejam de qualquer segmento que seja nesse meu universo, e mostrar, enfatizar, sobretudo agora em setembro, que não é só nesse mês, não é uma cor que nos define. A cor ela é representativa, ela traz uma identidade visual, uma identidade do porquê que ela existe, porquê que ela nos representa. Mas é muito mais eficaz, eficiente promover soluções.
criar atitude e de mudança de tudo, desde o diálogo até a ação efetiva, né? Sim, e pensando em soluções, como a gente que não tem nenhuma deficiência física pode, tipo, ser menos capacitista? Como a gente pode colaborar? Por exemplo, eu não sou um engenheiro, eu não vou construir um prédio, mas como no dia a dia eu posso ter ações que são menos capacitistas e que de fato incluam mais pessoas? Pois é, então, esses dias eu estava vendo, porque depois que eu comecei a criar conteúdo para primeiramente para o meu Instagram, eu percebi e eu comecei a ter um olhar mais amplo para as pessoas que estavam na rede, né? Porque, assim, se me perguntarem, eu nunca tive um grande grupo de amigos ou colegas com alguma deficiência. As minhas pessoas próximas a mim eram mais sem nenhuma deficiência. E aí eu falava, por que essas pessoas acham que a gente tem sempre estar rodeado de pessoas com deficiência? É como se só elas pudessem nos entender? Mas aí eu ficava pensando, por que não entender outros universos que compõem o todo que é o meu, que é o de todos os outros deficientes, né? Então, assim, eu pensei, eu vou descobrir pessoas novas e, de fato, as descobri. E com relação a esse lado, essa questão capacitista, eu vejo que muita gente se prende a termos capacitistas que são ruins, não digo que não são, mas assim, eu acho que a gente tem que mais do que se ofender com alguns termos que de fato não deveriam existir, a gente tem que pensar assim, isso tá, qual o impacto que isso está causando na nossa vida? Eu acho que mais do que essa questão do capacitismo, é entender que a gente, as atitudes que tem com a gente, como por exemplo, você não pode pegar aquilo ali porque é perigoso você se machucar, ou então, não tem problema você ter um armário alto por perto, na sua casa, por exemplo, no meu caso eu moro sozinho, é, não tem problema ter um armário alto na sua casa. Se alguém precisa, se você precisar, alguém pega. Primeiro, como é que alguém pega se eu moro sozinho? Segundo, mesmo que eu não more sozinho, que eu não seja uma pessoa sozinha no mundo, que eu posso pedir para alguém, primeiro que tire a minha autonomia. Segundo, que eu não vou ser uma pessoa cercada de gente a vida toda. Eu tenho que partir, por mais duro que seja, eu tenho que considerar minha vida, considerar na minha vida, que um dia eu vou ser sozinho. Então, essa autonomia, ela é necessária. Então, o capacitismo, ele tira de você o direito e a possibilidade, a oportunidade de se sentir apto a fazer coisas que você sabe muito bem que está apto. O outro insiste em dizer que não, e quando você confronta, falam que não é bem assim, só querem me dar uma praticidade. Ou seja, o auxílio, para eles, é só uma praticidade a mais, mas para mim vira uma dependência. E dependência não é positivo para ninguém. Eu concordo que por muitos fatores, eu vou sempre ser dependente em algum motivo, em algum aspecto. Pessoas com deficiência, dificilmente, ao meu ver, têm uma autonomia 100%. Mas, se eu não busco o máximo dessa autonomia, eu vou permitir que as pessoas sejam capacitistas comigo. Ou seja, vão me dizer o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Sendo que quem tem que saber o que consegue ou o que não consegue sou eu mesmo. Até porque eu posso até pensar no primeiro momento que eu não dou conta. Mas e se eu resolvo tentar?
Por que alguém vai me impedir? Qual o benefício de alguém me impedir de tentar fazer algo e errar? Por que não? Eu posso muito bem tentar pegar alguma coisa e falhar. Mas, faz parte do processo. Se eu perceber que eu não dou conta, isso não vai me desestimular. Isso não vai me deixar deprimido, ou depressivo, ou desmotivado, me achando a pior pessoa do mundo. Não. Eu vou reconhecer que aquilo ali não é para mim. Eu não, é o limite que todo mundo tem. O limite não é só meu. O limite ele é seu, ele é de todo mundo em determinados aspectos. O meu, a minha mobilidade, que é o maior complicador. Você, por exemplo, pode não saber muitas coisas, e isso é normal. Por que a gente vai se penalizar pelo que a gente não sabe fazer? A gente tem que focar no lado bom das coisas, na parte, sem esquecer das reivindicações, do que a gente pode sim e deve cobrar. Quem me vê às vezes falando que eu olho muito o lado bom da vida, pode até me julgar como uma pessoa conformada, no comodismo, mas não. Eu sei a hora de pedir ajuda, eu sei a hora de cobrar meus direitos e, principalmente, eu sei que não é me lamentando que eu vou resolver, mas também não é calado. Então, eu tenho que saber me posicionar. Como comunicador, eu tenho que usar as palavras certas, sem intenção de ofender, de afrontar, porque eu acho que a gente não tem que impor a nossa presença. A gente tem que mostrar que a gente está ali por direito. Porque tem gente que fala, vocês vão ter que me engolir. Não é assim que a gente produz alguma coisa, um efeito benéfico para a situação. Pelo menos é o meu ponto de vista. Quem é mais combativo tem uma razão de ser. Aí é a questão da pluralidade das pessoas, a diversidade, que é onde eu penso muito fortemente nos últimos tempos. Eu também, enquanto pessoa com deficiência, deveria ser inserido nesse conceito de diversidade. Afinal, o que é uma pessoa com deficiência, a não ser diferente de outras pessoas? Então, é diversidade total, assim, mas a diversidade, para muita gente, não engloba as pessoas com deficiência. Vai entender, né? Infelizmente. Henry, você tem que falar... Nossa, eu estou muito impactado, assim. Você trouxe muitas coisas que me fez refletir nessa sua última fala. E você falou um pouco sobre sua fé, sobre o propósito. E eu queria entender como a sua fé tem contribuído para o trabalho que você tem feito. E aí, quando eu falo sobre o trabalho que você tem feito, é esse trabalho mesmo de conscientização, que é de reivindicar a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência nos espaços onde eles quiserem estar. Como a sua fé tem te ajudado nisso? Olha, ultimamente, mais diretamente nos últimos tempos, eu tenho percebido um impacto muito mais positivo, muito mais evidente com relação à minha fé. Por quê? Porque eu estive um período afastado, como eu falei, eu cresci no espiritismo, mas fiquei até a adolescência frequentando. Quando eu estava prestes a entrar na fase adulta, eu me questionei, eu ficava pensando por que eu estou aqui, será que eu não estou aqui por causa das pessoas? Porque, assim, eu, enquanto pessoa com deficiência, não sei se motivado por isso, eu não fui uma criança com muitos amigos. Eu criava brincadeiras para conseguir brincar sozinho e feliz. Eu criava brincadeiras com as quais eu pudesse brincar com a minha única amiga, que eu tinha, que essa eu podia contar para tudo. Então, eu nunca fui uma pessoa cercada de outras amizades nesse sentido. Então, quando eu comecei a frequentar esses grupos religiosos lá na adolescência, e algum tempo depois eu me questionei, eu falei, será que eu não estou aqui pelas amizades, pela carência de amizades, por conviver com pessoas da minha faixa etária, que me trouxessem um momento de
de descontração, nos intervalos, né, dos momentos sérios. E aí foi a hora que eu falei, não, eu acho que não é correto comigo mesmo e com o propósito desses encontros. Aí eu me afastei, na expectativa que as pessoas que tivessem interesse na minha amizade viessem me procurar. Elas não vieram. Então, eu achei que eu poderia manter essas amizades fora desse ambiente. Acabou não acontecendo, mas também faz parte da vida, a gente segue, né? E mais recentemente, eu descobri um grupo LGBT católico com o qual eu já conheci algumas pessoas e comecei a me permitir conhecer essas pessoas. E sem me cobrar se eu estava lá pelas pessoas ou pelos ensinamentos, sabe? Sim. Eu tento equilibrar as duas coisas. Eu tento absorver o que me traz de positivo aqueles ensinamentos, o que me conforta, o que me traz paz, me traz, né? Algo produtivo, algo edificante, né? Sim. E acabo também aumentando minha rede de contatos, que também, querendo ou não, é o meu apoio de que eu posso contar com eles para me darem esse suporte nos meus conteúdos, os acessos que eu preciso, não um acesso por acesso, não a coisas vazia apenas, mas um acesso consciente, onde as pessoas entendam a minha mensagem, estejam ali abertas para entender, porque como eu falo, minha grande descoberta, que no início foi meio decepcionante, mas hoje em dia eu percebo o quanto isso também tem um lado bom, que é as pessoas dispostas fazem a diferença de maneira assim maravilhosa, porque se você não está aberto àquele conteúdo, não adianta eu forçar, não adianta eu criar uma expectativa. Eu posso continuar insistindo, persistir naquele conteúdo para de repente um dia tocar aquela pessoa. Mas quem está disposto o caminho é muito mais fácil. Então, nesse sentido, eu encontrei pessoas dispostas a me ouvir, a me entender e a me dar espaço para falar sobre isso. Nesse grupo, inclusive, eu já falei sobre inclusão em 2 oportunidades que foram extremamente importantes para mim, acima de tudo, porque poder falar sobre isso é algo que me traz satisfação e me mostra que eu estou fazendo a minha parte. Se isso vai transformar a longo, a curto ou médio prazo, aí as coisas eu vou ter que acompanhar o processo ao longo do tempo, né? Mas não dá para a gente ficar pensando ou mensurando coisas ou esperando X ou Y de resultado, porque não é assim. Ele acontece. O fato eu prefiro pensar que ele acontece mas em resumo, esse momento de fé que eu estou vivendo atualmente, ele tem me feito muito bem, ele tem me despertado uma consciência de que tudo bem ser ecumênico, porque eu acho que a religião, com o tempo, ela foi se perdendo no conteúdo dela, no comportamento humano, né? Porque qual o problema de eu frequentar 2 religiões? De eu ter um embasamento numa religião e me permitir conhecer uma nova. Então, eu estou naquilo que me faz bem, que me preenche de alguma forma. Então, eu acho que é importante eu reconhecer que eu não sou católico, mas também não deixo aquele conteúdo, aquela fé que estão me transmitindo, eu não me deixo blindado. Eu absorvo o que eu sinto no meu coração que é benéfico, né, para a minha vida. E muita coisa a gente sabe que, fora as diferenças de cada religião, tem muitas semelhanças. E bom,
porque a gente percebe que o motivo central delas existirem é um só. Então, não tem por que a gente ficar rejeitando, não se deixar conhecer, não se permitir conhecer algo novo, né? Desde que parta da gente esse movimento, que a gente queira de verdade. E se a gente não quiser, não se sentir necessitado daquilo, também não tem sentido. Incrível. Eu amei muito esse nosso papo. E aí o Estou Henri indo... o Flávio vai transcrever. Eu amei muito o nosso papo. Quero te agradecer por ter aceito o convite da gente. E reforçando aqui, o Henri falou sobre o Setembro Verde. E lá no nosso Instagram, na verdade, em todas as redes sociais do Evangélicos, tem publicação sobre o Setembro Verde. Inclusive, se você chegou aqui agora nessa live, é só voltar e a gente também vai disponibilizar ela no nosso canal no YouTube. Então, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente nas redes sociais, ouve o nosso podcast, visita a nossa coluna lá na Nova Diálogos, que tem coisas incríveis também acontecendo. E segue o Henri nas redes sociais dele para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho que ele tem feito, para vocês compartilharem, ajudarem a engajar e fazer com que isso, tudo que ele trouxe para a gente de bom aqui nessa live, alcancem a mais pessoas. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui agora. Obrigado, Flávio, pela ajuda. Obrigado mais uma vez, Henri, por ter aceito o convite. E é isso, eu me despeço por aqui e Deus abençoe vocês. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço e a disposição de vocês em me ouvirem, em perceberem o quanto esse tema é importante e que as pessoas que assistam mudem as atitudes, os discursos, porque é por isso que eu faço o meu Instagram, que é o ht.inclusão. Eu criei o meu blog, que é o observaçõescadeirísticas.blogspot.com, para criar essa rede mesmo de apoio, de empatia e de sensibilidade, para que as pessoas, a partir desses conteúdos, do acesso a eles, transformem. Porque as nossas transformações, elas precisam acontecer de alguma maneira. E é o que eu estou tentando nesse momento. Ser o agente transformador de uma causa que interessa a mim e a muita gente. Não é E você está conseguindo podem apostar, sucesso. Podem pesquisar. Você está conseguindo com muito sucesso. Muito obrigado, tá, Henri? Beijo, gente. Sexta-feira, às 18 horas, nas nossas redes sociais. Fiquem ligadinhos.